os primeiros convidados da UFPE para fazer parte da coleção de livros Luto Consciência. Aí estão os autores, que é o Alexandre Lima Passarello e o Daniel Pereira. Né? Então, a gente está passando aqui para dar essa novidade bem boa, né? Dizer que existe um avanço no primeiro livro. Na Universidade Federal de Pernambuco, a gente criou o Laboratório do Luto, né? Chama Labicel, Laboratório do Setor do Luto, e a coleção de livros começou com a ideia de se falar sobre os direitos do LGBT, né? Eu vou deixar que eles falem um pouquinho, né? Que eu estou curioso para saber, mas existe muita inovação e coisas que foram aparecendo durante a pesquisa. É um projeto de pesquisa sério realizado pela universidade, né? Então, essa reunião é mais para a gente saber o que foi acontecendo no meio do caminho, né? Queria um feedback de cada um, gente. Uma honra estar com vocês aqui. Estou vendo pela carinha já aí de aprofundados no tema, exaustos já, que a gente deve ter muita coisa. Então, passar primeiro para o Alexandre. Conte aí as novidades, Alexandre, por favor. Vamos lá, pessoal. Obrigado aí, Fernando, Daniel. Está sendo uma honra, né, aí estar com vocês nesse desafio, né, do livro. É um tema realmente que inovou no meu conhecimento, na minha bagagem. Falar aí de luto, falar essa parte, né, de funeral não é muito fácil. Haja vista aí que é um momento triste, é um momento realmente, às vezes, reflexivo das pessoas, que é uma perda, né? Mas temos que abordar e temos que dialogar, né? E principalmente pesquisar. Conforme eu comentei com vocês em outro momento, eu vi que é um tema que parece um tabu, não temos quase literatura, não temos quase informação acerca especificamente, né, da parte aí do luto, da parte de funerária, da parte funeral, enfim. Principalmente quanto à comunidade LGBTQIA+, ou outros tipos de recorte de diversidades, né? Até porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, o DI não se remete somente ao público, né, LGBT+, eu vou abreviar para ficar mais fácil o diálogo, e sim outros tipos de interseccionalidades, né, seja aí os PCDs, que são pessoas com deficiências, e outros tipos de recortes que eu tentei também abordar aí na minha oportunidade, enquanto também um dos autores aí do livro, né. E para mim, além do que eu já pontuei de ser um desafio, o tema propriamente dito, né, eu também tentei me debruçar e pesquisar acerca disso, né, tanto micro, né, ou seja, dentro da nossa realidade, no nosso país, como também eu fiz algumas pesquisas internacionais para enriquecer e agregar o conhecimento para todas as pessoas que debruçarem e se dedicarem a ler nosso livro, né, o qual eu vejo aí com grande oportunidade para ver que tem temas ainda muito importantes para se explorar, principalmente essa parte do luto, então, seja em nome social, respeito, né, ao falecido, à falecida, o respeito, né, à pessoa quando ocorre esse momento, né, que os familiares também tenham a empatia de respeitar também o que a pessoa é, principalmente, né, o que ela gostaria e como ela gostaria que ocorresse o luto dela. Enfim, são pitacos que eu estou compartilhando com vocês, até porque é um bate-papo aí prático, né, para a gente fomentar e pegar aguçar, né, a vontade das pessoas e lerem nosso livro, né, porque senão eu vou ficar aqui me estendendo, falando de tudo que eu já escrevi, mas esses são alguns tópicos do qual eu abordei, além de outras informações e outras explicações, e principalmente, além, né, do lado que eu falei positivo, para a gente angariar mudanças, né, de comportamentos, não só de familiares, como empresas, como a forma de atendimento, e principalmente nesse ramo aí que é desafiador, que é a parte, né, de luto, de funerária, etc., eu vejo também como um importante livro acadêmico para que, inclusive, seja utilizado aí em decisões judiciais ou em outros âmbitos, né? Muito E bom. isso é muito legal para criar aí
a visão e principalmente reflexão de todas as pessoas em gerais, a fim de que entenda, respeite e implemente principalmente a diversidade e inclusão nesse tipo de leitura. Eu espero que agrade a todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Oi, Obrigado. Fernando. Oi, Alê. Oi, Sou Daniel Pereira, professor do Instituto Federal de Alagoas, né, pesquisador, ativista, né, na área de contabilidade e contabilidade e diversidade. Tratar sobre o luto é algo novo que o professor Fernando Gentil nos incitou, né, para essa produção. E para começar a minha fala, eu gosto de dizer que o que seria de nós se não fosse os nossos antepassados deixando seus registros, né? O que seria de nós se não tivéssemos as pinturas rupestres, escritos maravilhosos, né, que foram deixados, legados pelos nossos clãs antepassados, famílias antepassadas. E da mesma forma, o professor Fernando ele provoca e nos provoca a essa construção no sentido de criar um legado, criar uma construção que seja passado para todos em perceber que a morte não é o fim, né? Que a morte é só uma das etapas em que a humanidade, ela como um todo, precisa passar e não precisa explicar. A gente está a todo momento tentando encontrar as soluções, mas um livro que trate sobre um ponto de passagem, né, que é a morte, é para a gente um elo de deixar de fato as pessoas cientes do que a Lê, do que o Fernando, do que o Daniel aprontaram por aqui. E na perspectiva da diversidade, principalmente nesses novos tempos em que a gente tem vivido, é pensar como a sociedade, né, tem tratado, né, tem visto a passagem dessas pessoas que não estavam condicionadas a um molde, a um modelo, a um sistema que, por hora, se vê revisitado, se vê se realinhando e se percebendo ultrapassado. Né? Ultrapassado porque, na verdade, o engessamento não configurou todas as formas de vivências. E escrever sobre o luto, na perspectiva da diversidade, das pessoas LGBTQIAPN+, é deixar um legado para uma posteridade, para um futuro que vai entender, que vai compreender como nós vivemos nesses tempos atuais. Então, desde já, gratidão, né, ao professor Fernando, que tem encampado esse trabalho sobre o luto, que é algo que a gente tem que constantemente, né, trazer para a nossa realidade, e essa parceria com o Alê, que tenho certeza que vai sair um trabalho muito bonito. eu que agradeço, ao contrário, né? A gente entra com a ideia e convida assim as pessoas que têm mais destaque na área e que já tem um trabalho feito nessa linha. Mas quando eu perguntei provocando o Alexandre, provocando o Daniel também, é porque quem tiver acesso ao livro, né, que ele vai ser lançado dentro de, no máximo, 2 meses, né, a gente já está nesse processo de revisão. Aqui passamos muitas horas debruçados e discutindo esses temas. Ele vai perceber, né, a qualidade na pesquisa, a preocupação que a gente teve em fazer a revisão do que está sendo mostrado, mas para mim o que é mais importante vocês evidenciarem, né, é o que falou o Alexandre há pouco tempo quando a gente estava conversando, que é assim, Fernando, vai ter a parada gay e falta material desse tipo. Fernando, a gente está iniciando um projeto pioneiro que isso tem que ser dito. O nosso projeto é pioneiro porque falta uma linha de pesquisa pensada
para a proteção dos nossos direitos, inclusive no momento que a gente tem qualquer patrimônio, seja ele pouco, muito, a gente precisa de pensar nesse direito, né? Então, eu acho muito importante o trabalho que vocês têm desenvolvido, né? E como está ganhando importância cada vez que a gente faz uma discussão para saber como é que está se caminhando o livro, quais os resultados que a gente já tem, qual é a abrangência que a gente está percebendo do material, e vocês me trazem essa questão do mundo real, né? Eu, dentro da universidade, lido muito com projetos, fico muito no mundo das ideias, o Daniel já falou que tem uma militância aí grande, que a gente percebe até na área de negócios. É a primeira pessoa que teve coragem de aparecer, né? Eu gostaria até que ele falasse um pouco das experiências dele, porque ele é pioneiro na área contábil, na área de negócios. Então, eu acho que as iniciativas, elas falam por si, mas tem questões, por exemplo, a gente não vê esse núcleo discutindo dentro da OAB com base no material relatado num livro feito por uma universidade. A gente não vê as pessoas, né, se preocupando com mudanças concretas que vão auxiliar de uma maneira mais formal, através de um material formal, que é o livro, ou então até avançar, que é a nossa ideia, né, a partir do livro, ter os artigos publicados. Para essa área de diversidade, eu queria escutar de vocês nessa questão. Até o Alexandre mesmo, que ele está direto com a parada gay, o que ele já fez, como ele enxerga a parada, o que falta, né? Porque a nossa ideia é trazer, né, essa lacuna de novidade, essa lacuna do que está faltando através da pesquisa e do trabalho com seriedade, né? Então, queria ouvir essa novidade aí do Alexandre. Obrigado, viu, Fernando? Então, aproveitando, eu acabei aí aguçando a curiosidade acerca do livro e me apresentei um pouco quanto aí a minha trajetória, minha militância e minha história, né? Então, assim, meu nome é Alexandre, sou corretor de seguros, eu sou fundador e criador da primeira e única corretora inclusiva do Brasil, voltada à quebra de preconceito, seja aí de várias interseccionalidades, dentre elas o LGBT+, pretos e pretas, pessoas com deficiências, mulheres, profissionais do sexo, nanismo, enfim, e outros tipos de deficiência também que contempla aí dos PCDs, né? Além de tatuados e tatuadas. Por fim, conforme o Fernando já comentou, além dessa parte, né, em militância em prol de direitos, igualdade no meio segurador, eu também tenho no papel que hoje é uma ativista, eu sou vice-diretor financeiro da APO LGBT de São Paulo, que é a associação, né, que além da parada LGBT mais de São Paulo, que já saiu inclusive no passado no Guinness Book como a maior do mundo, a gente tem várias outras atividades em Fox e em prol da comunidade, como luta e etc., né? Feira cultural, prêmio da diversidade e outros. Obviamente, quando a gente fala de luta, quando a gente fala desse tema sensível, mais específico, realmente a gente não tem nenhum campo de estudo a tal, né? Mas, obviamente, esse convite que foi feito a mim é uma oportunidade também de eu compartilhar com os outros diretores, com a diretoria em geral, acerca da necessidade de debater esse tipo de tema, né? Não só na Associação da Parada, como também em outras entidades, em outros coletivos, em outras instituições que têm o viés da luta pela diversidade e inclusão. Até porque, se a gente analisar, conforme sabiamente aí pontuado pelo Daniel, não é o fim, né? Quando nós viemos a faltar. Faz parte de toda aí uma trajetória, uma construção. Eu falo que até, na minha visão, sendo um pouco aí mais, de repente, otimista, né? É um meio, né? Não é o fim, não é o começo. O começo é quando a gente nasce lá no embrião e assim por diante. E aí a nossa partida ainda é o meio, né? Porque o fim, eu falo que depende de cada religião, de cada crença, de cada um, né? E cada uma.
Então, eu vejo aí com bons olhos, né, de levar esse tipo de debate, como pontuado sabiamente aí pelo Fernando, em órgãos também aí que tem o estudo, principalmente litigioso, ou na parte de também de criar aí a parte administrativa, a parte consultiva, né, que é a própria OAB, que é próprio operadores de direito em geral, ou consultores, a fim de que deixe aquele momento que normalmente é muito triste, né, vire algo mais leve, que realmente quando vier a faltar, já tenha resolvido muito mais coisas, né, seja aí o testamento, seja aí todo o trâmite, né, que envolver a parte do funeral, a parte do luto, né, por isso que a gente até dá como dica aí, não preciso nem te falar, né, eu sou corretor, acabo sendo vendedor, né, de ter aí uma cobertura dentro de um seguro de vida, por exemplo, como funeral e etc. Então, eu acredito que esse livro, que é principalmente aí acadêmico, vai auxiliar vários âmbitos da sociedade. Então, ratificando tudo isso que o Alexandre falou, eu acredito que a possibilidade de uma escrita onde se perceba a importância de vislumbrar o luto é também criar as possibilidades futuras de diversidade em como organizar de forma diversa esse luto, né? É como pensar qual a música que eu gostaria de que tocasse ao receber aqueles entes queridos que vão se despedir, qual a roupa, né, caso, né, fosse, qual o formato dessa celebração, porque é uma celebração de passagem. Então, esses pormenores, eles precisam ser considerados, né, num ato como o da passagem da morte. Eu acho que a gente está falando aqui de quebra de preconceito de duas coisas muito importantes, né? Tanto do luto como do próprio público. E aí a gente vai perceber que existe também essa necessidade, né, que vocês estão despertando, porque a lei avança, ela traz novos direitos, mas a gente vai ter muito caso que não é alcançado pela lei e que vocês colocam luz a essa questão, né? Eu acho que o que o Alexandre traz, o que o Daniel traz, né? A gente tenta, para a gente tentar alinhar o que o livro vai trazer, né? A gente, além de ter aspectos do rito de passagem, de toda a situação religiosa, a gente tem aspecto concreto que vai garantir o direito e a proteção patrimonial dessas pessoas e que isso tem que ser discutido, né, em vida, né, numa declaração de vontade, num testamento, tem que ser discutido com menos tabu, né, e que eu fico bem contente de contar com vocês, com a dedicação, da quantidade de horas, né, a gente está ansioso aí para que saia um material bacana. No próximo vídeo, eu acho que a gente já pode dar spoiler de quem que vai ser os nossos convidados para fazer o prefácio, para participar dos detalhes do livro. E eu acho que pode ser um primeiro passo, né, para essa discussão que vocês estão abrindo. E quero agradecer demais aí essa reunião e já aproveitando, né, para colocar quem está acompanhando a gente ou quem for ver esse vídeo para apontar os seus casos aí, porque eu acho que a gente está falando em nome de muitas pessoas, né? Tem muita gente que vai acompanhar a gente e vai falar: olha, vocês esqueceram de tal situação. Olha em que aspecto vocês estão tratando essa dúvida. Então, a gente fica aberto também para receber essas chamadas de atenção que são muito sadias nesse momento de produção. Tá? E mando um abraço aqui de Recife, Daniel na Bahia e Alexandre em São Paulo, unidos pela livraria virtual, né, e pelo nosso livro. Um abraço, gente. Um abraço, Fernando. Um abraço, Daniel. Boa tarde. Tchau, tchau.